Então hoje a aula vai ser sobre o gap. O gap, você sempre vai analisar a vela anterior, ou seja, a vela anterior sempre vai ser uma vela falsa. Vamos mudar o exemplo aqui. Essas duas velas aqui, por exemplo, ó, tá vendo que ela fez um gap de baixo, certo? Fez um gap de baixo. O que que você vai ver? A vela anterior é a vela errada e essa vela que você vai estar olhando, a gente vai marcar a abertura dessa vela. A abertura da vela verde é aqui embaixo. Então, a gente marca a abertura. E se você for ver, ela sobrou um espacinho aqui. Ou seja, essa vela não terminou aqui. Essa vela terminou um pouquinho mais abaixo. Ó, certo? Ela terminou um pouquinho mais abaixo. E isso vai interferir em algumas das nossas análises. Então, bora continuar procurando mais algum exemplo. Ó, vamos ver. Não, aqui não. Aqui não. Aqui, por exemplo. Ó, essas duas velas. Essa vela perante essa vela nasceu com gap, ou seja, essa vela é uma vela falsa. Então a gente vai ver essa vela aqui, a gente vai colocar uma linha na abertura, a gente vai ver que essa vela terminou errado. Ela não terminou aqui, ela terminou um pouquinho mais abaixo. Então na corretora aqui vai ter diversos gaps, vai ter corretora que tem mais gap que o outro, e gap nada mais é que a manipulação da corretora, para ela conseguir manipular o mercado e conseguir tirar um dinheiro aí da galera. Então, gap não existe. A gente tem que saber corrigir. O pessoal da minha mentoria sabe todos corrigir o gap. Então, bora lá. Vamos procurar mais algum exemplo. Inclusive, ó, se você quiser entrar na minha mentoria, é no final do ano, é até o final do ano a promoção de R$ 27. Então entra lá que tá muito barato. É um conteúdo imperdível, cara. Não pode perder. Tem que ter acesso a esse conteúdo. Então vamos procurar mais exemplo aqui, ó. Por exemplo, essa vela aqui, ó. Essa vela não é uma vela careca, não é uma vela sem pavio aqui na parte de cima. Por quê? Porque ela nasceu com gap. Se a gente analisar essas duas velas aqui, ó. Essas duas velas aqui, ela nasceu com gap, então a gente marca a abertura dessa vela aqui, da vela atual. A vela atual, a gente olha para a esquerda aqui, olha para a vela anterior. Essa vela nasceu com gap, essa vela não terminou aqui. Essa vela terminou um pouquinho mais acima, ó. Então, qual que é o resumo de gap? A gente sempre vai ter que ver o que? A abertura e o fechamento. Então, o fechamento sempre vai ter que ser simétrico com a abertura. Se não tiver simétrico, ó, a gente viu aqui, ó. Fechamento, abertura. Não está simétrico. Teria sido simétrico que se tivesse preenchido aqui, ó. Aí sim, seria fechamento simétrico com a abertura dessa vela aqui. Vamos procurar mais algum exemplo. Essa vela aqui, ó. Não sei se eu já expliquei dessa, mas ó. Essas duas velas aqui, ó. A gente marca a abertura. Opa, marquei um pouquinho errado. A abertura dessa vela, a gente vê que essa vela terminou um pouquinho mais abaixo. Então essa vela era para ter ficado um pouquinho mais abaixo aqui, ó. Era para ter ficado um pouquinho mais abaixo. É só identificar aqui, ó. O fechamento, ó, de novo. O fechamento tem que estar certinho com a abertura da próxima vela. Se não tiver, então ela tem gap. A gente tem que corrigir esse gap, porque senão, cara, vai dar muito loss. Vai dar muito loss. Você não vai saber o motivo. E o motivo é básico, o motivo é simples. Por causa do gap. A corretora, ela joga o gap para te manipular, para arrancar um pouquinho de dinheiro de você. E geralmente a OTC ainda, ela tende a dar mais gap do que mercado normal. Porque é o mercado que é a corretora que faz as velas. Então a gente tem que saber analisar tudo. Tudo, tudo, tudo. Não pode deixar passar nada. Então, vamos ver algum exemplo aqui, ó. Essa vela aqui nasceu com gap, ou seja, se a gente observar a abertura, essa vela não terminou aqui. Essa vela terminou um pouquinho mais abaixo. Ela terminou aqui, ó. Um pouquinho mais abaixo. Resumo de novo. Ó, ela deixou um paviozinho. Resumo de novo. O fechamento, ó, o fechamento dessa vela tem que ser simétrico com a abertura da próxima vela, certo? Então isso, de novo, vai interferir na nossa análise. Por exemplo, aqui, ó, se a gente for ver, a gente tem uma leitura de vela de força. Por quê? Já tem vídeo no meu canal explicando e também tem vídeo no meu curso. Então, ó, vela de força, a gente tem esse lote de compra, ó, lote de compra, rompimento, né?
Essa vela rompeu e confirmou. Então, essa vela vermelha, é uma vela de força pra gente. Então, essa vela aqui, se a gente for ver, foi a única vela que expirou dentro, certo? Ela expirou dentro da vela de força. O que seria expirar dentro? Seria uma vela que ficasse final de taxa. Ó, essa velinha aqui é o final de taxa. Porque ela não tem pavio aqui no seu fechamento da vela. E tem pavio aqui na sua abertura. Então, todo final de taxa que expira dentro aqui da vela de força, a gente tem uma leitura de jogar o mercado para baixo. Então, aonde vai ser a nossa entrada? Nossa entrada é sempre aqui, ó. Nossa entrada é sempre aqui, ó. Sempre na extremidade da vela de força, para a gente ter uma margem melhor. Porque você não sabe todo o conteúdo, todo operacional. Então você vai ter que pegar uma margem melhor, que é a margem aqui do pavio da vela de força. Se tiver mais confluência, não precisa pegar aqui no ponto extremo. Porém, ó, utilizando o conteúdo aqui isoladamente, o ponto melhor seria aqui no pavio da vela de força. Então vamos lá. Expirou uma vela, fez uma vela de final de taxa dentro da vela de força, ó, ou seja, dentro desse canal aqui, ó, dentro do canal. Se fizesse uma vela de final de taxa fora do canal, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, se essa vela aqui fosse o final de taxa, ela teria expirado, só que ela não expirou, ela não fez o final de taxa dentro do canal, fez fora do canal. Então, essa vela aqui a gente não opera. E essa vela aqui a gente opera porque ela expirou dentro da vela de força. Em leitura de expiração dentro da vela de força, a gente tem leitura de jogar o mercado para uma reversão. Então, tocou para uma retração, né? Então, tocou aqui, ó, próxima vela. Tem que ser a próxima vela, tá? Tocou aqui, a gente pode pegar na operação de venda. Tocou, a gente pega a operação de venda, acreditando aqui nessa retração, pelo menos. A gente ganha a retração. Porém, ó, de novo, o gap, ele vai estragar a análise, ó. O gap, ele vai estragar a análise, porque, ó, essa vela, a abertura dessa vela, travando aqui, a abertura dessa vela terminou aqui. Então, ó, terminou aqui, ó. Então, essa vela é uma vela falsa, uma vela que não, ó, fiz errado. Peguei a vela errada. Ó, essa vela terminou aqui. Então, essa velinha aqui não é um final de taxa. Essa vela não é um final de taxa. Ela terminou com um pavio. Por causa do gap, ó. Por causa do gap. Ó, o fechamento dessa vela, junto com a abertura, não nasceu simétrico por causa do gap, ó. Não nasceu simétrico, ó. Não nasceu simétrico. A gente tem o fechamento. A gente tem a abertura. Se a abertura dessa vela aqui, se o fechamento dessa vela não nascer simétrico com essa parte aqui que eu falei, que se a abertura dessa vela não nasceu simétrico com o fechamento, ela nasceu com gap, ou seja, ela nasceu errada. O movimento certo seria assim, ó. Ela deixou o pavio, não é o final de taxa, ela não terminou expirada dentro da vela de força. Então, se a gente pegasse aqui a nossa operação, ó, se a gente pegasse a nossa operação quando chegar aqui, teria dado loss, porque a gente opera sempre aqui na próxima vela, ó. Essa próxima vela que nasceu, a gente pegaria aqui se tocasse. A gente não opera. A gente não opera aqui, ó, na verdade, ó. Muita gente vai pensar o quê? Ah, expirou na vela de força. Tá. Então, quando tocar lá, a gente pode pegar, ó. Expirou na vela de força. No futuro, quando pegar lá, ou também quando bater, a gente pode pegar. Não. Tem que ser na próxima vela. Então, expirou a vela. Essa velinha aqui, ó. Ó, cadê? Essa velinha aqui seria a nossa vela de entrada. Porém, ela não chegou. Ela não chegou. Nosso ponto de entrada é sempre aqui. Tem que bater aqui. Se não bater, ó, se terminar um pouquinho mais abaixo, a gente não pega. Tem que bater aqui no nosso ponto de entrada. Bateu aqui, a gente pega a nossa operação de venda. Mas, de novo, nasceu com gap, então a gente não pegaria essa operação. E também, ó, outro... Também, ó, outro tipo de gap, ó. Se tivesse um gap aqui, ó, por exemplo, sei lá, essa vela não é uma vela expirada, certo? Vamos supor. Ela não é uma vela expirada, ela é uma vela com pavio. Só que a próxima vela, ela fez um gap, ó, e fez certinho aqui, ó. Pera aí.
Ó, próxima vela terminou certinho aqui. A abertura dessa vela terminou certinho. Então, essa vela aqui, ó. Essa vela é uma vela inspirada por conta do gap. Então, de vez em quando, às vezes, o gap pode ajudar na sua análise ou pode tirar da sua análise. Nesse exemplo aqui, ele ia ajudar, ó. Tá vendo a abertura da vela? Tá vendo o fechamento? O fechamento terminou aqui embaixo. Então a gente coloca como fala? Essa vela, a gente preenche. Ela preenche aqui bem certinho no fechamento. Então, o fechamento dessa vela a gente preenche certinho na abertura. Então, tem vezes que o gap vai jogar para cima ou para baixo. A gente tem que ver. Se ela não terminou o final de taxa e fez um gap aqui, e a gente viu que a vela terminou certinho aqui, ó, final de taxa, a gente sim pode operar. Porém, vai ter vezes que nem aqui, que vai tirar da nossa análise. Então, tem que ficar 100% atento a essas informações. Então, bora para a próxima aula, deixa o like. Se você quiser adquirir meu curso, é só entrar em contato comigo no meu WhatsApp. Bora lá, para a próxima aula.